Isso aí não, né? Bom dia, eu sou Liliane, eu sou psicóloga no CAPS aqui em Guanhães e nós nesse momento estamos funcionando em regime de urgência, de emergência, atendendo às urgências subjetivas, né? Os sofrimentos psicológicos mais graves, tanto dos pacientes que nós já acompanhamos, quanto dos trabalhadores da saúde. E a população se sinta convidada a nos procurar por telefone, no primeiro momento, se sentir que é urgente o nosso atendimento psicológico, psiquiátrico, nós estamos à disposição. Bem, nós construímos um plano de trabalho para esse período da pandemia, porque a saúde mental é uma das questões mais sérias, né, e mais fragilizadas nesse momento. Entre as ações que nós pensamos está a realização de uma série de lives, de vídeos. Vocês já devem ter visto, um deles foi publicado essa semana, outros já foram gravados e serão publicados também. São orientações, são dicas simples que a gente está organizando, sistematizando a partir de diversos materiais da Organização Mundial de Saúde, da Fiocruz, do Ministério da Saúde, das bibliografias científicas da psicologia, da terapia ocupacional, da psiquiatria, da enfermagem, tudo isso referente à saúde mental. É mesmo um assunto muito sério e nós não poderíamos deixar de dar a nossa contribuição à população de modo geral e aos trabalhadores da saúde, que nesse momento estão sendo tão exigidos para darem conta de cuidar de cada um de nós, né? Nós agradecemos as pessoas que estão assistindo. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Nós vamos conversar um pouquinho aqui e aí depois a gente abre para as perguntas, né? A nossa equipe está toda aqui. Nós somos uma equipe interdisciplinar. Somos 3 psicólogas, uma terapeuta ocupacional, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e um psiquiatra na equipe. E estamos todos trabalhando juntos e atentos às questões da saúde mental da nossa cidade. Então vocês são muito bem-vindos, né? Vamos conversar. Conversar é um bom caminho para a gente achar as melhores soluções. Então, vamos começar por onde? Vamos começar pela perspectiva de adoecimento psíquico que a Organização Mundial da Saúde aponta a partir da experiência de epidemias, de guerras, de desastres naturais em países mundo todo, né? O que eles localizaram? Que de 1/3 a metade da população adoece psiquicamente a médio e longo prazo. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, que é de tanta instabilidade, de tanto desamparo, de tanta incerteza, ninguém sabe exatamente como resolver tudo isso, quanto tempo isso vai durar, quais são as medidas exatas, políticas, econômicas, sociais, religiosas, pessoais e coletivas, de como fazer em meio a essa pandemia. Não é por incompetência essa incerteza, é porque nunca na humanidade passou-se por uma situação como esta. Nós já tivemos epidemias gravíssimas na história da humanidade e os livros de história contam isso. Mas é a primeira vez no nosso planeta que nós temos uma pandemia com as características desta do coronavírus. Isso de fato nos coloca numa situação que nós não sabemos de imediato como reagir. O que não quer dizer que nós somos absolutamente incompetentes para lidar com a situação e que não seremos capazes de achar saída, ver, seja de que fazemos em nós, pessoalmente e coletivamente, outras experiências de sofrimento. Então a gente precisa de um tempo de calma, de solidariedade, de parceria, de consenso
para juntos resgatarmos em nós, individualmente e socialmente, de que modo que a gente resolveu daquela outra vez. O que a gente soube fazer naquela época? O que o Brasil soube fazer na época da febre amarela? O que a França soube fazer na época da peste negra? O que é que o mundo soube fazer na época da H1N1? Não é isso? Olha aí, todos nós nos embolamos de vez em quando e a gente não pode se abater por esse sentimento nesse momento de dificuldade. Nós somos capazes de sair melhores depois disso tudo. Isso não está garantido, porque depende do modo como cada um e todos nós juntos vamos caminhando dia a dia no enfrentamento dessas dificuldades todas que estão colocadas. No nosso cartazinho chamando para a live de hoje, a gente disse assim: o coronavírus é uma realidade no nosso país e ele virou tudo e todos de cabeça para baixo. É assim mesmo. Mas nós, seres humanos, somos infinitamente capazes de resistir, de sobreviver, de aprender, de mudar, de ir juntos. E é isso que nós precisamos nesse momento fazer, né? Então é por isso que a gente está aqui hoje conversando com vocês sobre saúde mental, mais uma vez, essa é a nossa segunda live. Então vamos adiante. Eu disse que não é a primeira vez, né, que a gente passa por sofrimentos coletivos e que as experiências anteriores, elas nos ensinam algumas coisas que nos ajudam nesse momento. Então, uma das aprendizagens anteriores é que em tempos de epidemia e de pandemia, há efeitos psicológicos que são esperados aí nesse primeiro momento. O primeiro momento de uma epidemia, de um desastre natural, não é um dia, não é uma semana, não é 20 dias. O primeiro momento de uma pandemia, de uma epidemia, é de 1 a 3 meses. Então, esses efeitos esperados que eu vou falar aqui, eles são esperados nesses primeiros 3 meses de uma situação de crise grave e extrema como a que nós estamos vivendo. Qual que é o primeiro efeito esperado? É a raiva. A gente fica com muita raiva, porque a gente não sabe como vai acontecer, é um jeito da gente reagir ao medo que a gente sente. Estamos, no fundo, muito amedrontados com todas as perdas que já estão acontecendo, de todos os matizes. Perdas sociais, porque a gente não pode mais se encontrar e dar os abraços que a gente gosta. Perdas afetivas, porque a gente fica com medo de que a distância fragilize os laços afetivos que nós temos uns com os outros, né? É colocar na teste, né, as relações afetivas. Uma das piadinhas que circula pela internet é assim: depois dessa pandemia, é muito divórcio ou muito filho nascendo. As nossas relações afetivas estão sendo colocadas a teste. Isso é uma realidade. E a gente vai ter que passar aí por essa prova de fogo. Não tem como escapar disso. Então é comum a gente reagir ao medo com raiva. E tem muita gente que está reagindo desse modo. Tá tudo bem. É assim mesmo. É isso que é esperado. O que se coloca aí é: então, estou com raiva. Estamos com raiva. O que a gente faz com essa raiva? A gente fica paralisado na agressividade dessa raiva e partimos para o campo da violência verbal, psicológica, social, física. Ou a gente transmuta essa raiva em uma energia de atividade, de proatividade, de criatividade. Porque há sempre coisas diferentes a fazer com o mesmo sentimento. Então a raiva está colocada aí. A segunda reação psicológica esperada é a confusão. Eu não sei se eu sou capaz de dar conta disso.
eu não sei se aquilo que eu sou vai me oferecer recursos psicológicos, recursos emocionais para lidar com a saudade, para lidar com a falta de dinheiro, para lidar com os filhos dentro de casa 24 horas por dia, e as aulas online, e o computador não funciona, e o menino não está acostumado a ficar na internet, e junto disso tem as tarefas de casa, e as pessoas que estão acostumadas a passar o dia inteiro fora e agora estão dentro de casa porque não estão trabalhando fora, nunca fez um home office, agora tem que fazer um home office para garantir o salário no final do mês. E a pergunta que a gente acorda com ela é assim: será que eu vou dar conta? O que é que eu vou fazer aqui? É isso mesmo. Tá todo mundo se sentindo assim. Mais uma vez, o que a gente não pode fazer é ficar capturado nessa armadilha da confusão. Então tem que respirar, tem que inspirar para não pirar. E bola pra frente. Mas é um dia por vez. Não adianta querer resolver agora o que só daqui a uns meses será possível de fato pensar, organizar e resolver. Agora a gente tem que cuidar desse cada dia. Cada dia. Tem que ter calma. É outra prova de fogo para nós. Bom, terceira reação. A reação ansiosa. Por reação ansiosa, a gente aqui tem dois tipos de pessoa, né? Tem aqueles que já eram ansiosos antes e que agora essa ansiedade piora, agrava. Tem as pessoas que pareciam tranquilas, porque tem disso, né? Tem gente que você olha e fala assim: nossa, mas fulano é tão tranquilo, né? Eu queria ser assim, tranquilo, desse jeito. E lá por dentro é um vulcão. Pois o isolamento social e essa situação toda da pandemia faz esse vulcão vir à tona. E a gente não consegue mais esconder uma agitação mental, uma agitação emocional que tá lá dentro borbulhando, borbulhando, borbulhando. Agora é igual o vulcão mesmo, né? Explode, vem à tona. Há que lidar com isso. E é por isso que nós estamos aqui conversando com vocês e vamos continuar lidando. Porque há estratégias que são terapêuticas e que vocês podem usar em casa para lidarem com essa ansiedade. Nós temos na nossa equipe uma terapeuta ocupacional que é maravilhosa, porque é verdade que eu estou falando isso, que é a Patrícia, e que ela tem muito a nos ensinar e que tem muito nos ajudado lá no CAPS a lidar com as nossas próprias ansiedades e angústias frente a isso tudo. Há o que fazer. Porque às vezes a gente pensa, não vai ter nada que eu possa fazer no meio disso. Como é que eu faço? O verbo fazer é fundamental. Há o que fazer. E a gente vai conversando com vocês e vai dando essas dicas. Fiquem atentos aos vídeos que a gente está publicando. A gente também fez uma série de cartõezinhos. É arte que fala, Matheus? Uma série de artes para publicar no Instagram da Prefeitura e no Face, com essas dicas de como fazer, de quando fazer, de como lidar com essa situação. A gente espera muito que ajude vocês, né? Bora lá pra frente. Quarta manifestação esperada: o sintoma de dissociação, que é um sentimento de irrealidade. Eu acho que estava bem mais forte no início, há umas 3 semanas atrás, porque as pessoas olhavam e falavam assim: isso é verdade? Eu tô sonhando ainda, isso é um pesadelo, que horas que eu vou acordar, né? A realidade, ela parece que é fantasia, porque aquilo é tão absurdo que de repente a gente não possa mais ir trabalhar, é tão absurdo que de repente a gente tem que andar de máscaras pelas ruas, é tão absurdo a gente não poder almoçar no domingo na casa da mãe da gente e ver os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as nossas crianças chorarem de saudade dos tios, dos padrinhos, dos amigos e não poder ir até lá. É surreal, mas é verdade. E esse sentimento de irrealidade, ele nos toma, nos ocupa por um tempo, mas é preciso que a gente vire a página. Porque
se a gente não conseguir atravessar essa página da dissociação, aí a gente não vai encontrar o que fazer para superar isso que está acontecendo. Aí sim a gente vai adoecer. Aí sim a gente não vai dar conta de resolver o que precisa ser resolvido no momento que for possível resolver. O que a gente tem que pensar é a curto, médio e longo prazo. Eu sei, é muita coisa para a gente aprender numa tacada só, mas a gente vai ter que aprender. E a gente é capaz de aprender. Quando a OMS fala que esse adoecimento de 1/3, a metade da população, vai acontecer de médio a longo prazo, ela está avisando para a gente que a gente precisa dar conta de lidar com o que está acontecendo agora e se preparar para depois da pandemia, quando a vida voltar ao normal, que a gente não sabe que normal é esse que será, mas algum normal há de restar nisso que está pela frente. Quando esse algum normal voltar à nossa vida, a gente aí vai precisar saber fazer o daqui para frente. É daqui para frente. Grandes experiências coletivas de sofrimento, como essa que nós estamos vivendo agora, elas foram transformadoras no modo da humanidade viver. Dali para frente foi tudo diferente. E é bem possível que a pandemia do coronavírus provoque isso também. A gente tem ouvido muito isso nas redes sociais, né? O mundo vai ser outro. A gente até ouviu outro dia, não sei se é um antropólogo, um sociólogo, mas ele fazendo uma análise de conjuntura e dizendo: a pandemia do coronavírus encerrou o século XX. O século XXI ele começa agora, com essa experiência terrível que nós estamos vivendo, mas que nós já nos mostramos capazes, enquanto humanidade, de sobreviver lá atrás e sairemos diferentes. O mundo será outro daqui em diante. Então, dessa dissociação a gente vai ter que virar a página o quanto antes possível. A gente entende que essa sensação de realidade, ela é também uma das reações ao medo. Mas a gente precisa virar essa página do medo, porque enquanto a gente estiver capturado pelo medo, a gente não consegue tomar as decisões que são necessárias, decisões de sobrevivência, porque o grande perigo desse vírus é exatamente a facilidade de propagação, de contaminação dele. Os sintomas nem sempre são graves, e isso é mais perigoso ainda. A gente pensa assim, tá tudo bem, ele não é sério, não é todo mundo que morre. O que é diferente, por exemplo, da peste bubônica, o que é diferente de outras epidemias, do ebola, por exemplo. Só que o fato dele não provocar a morte imediata e rápida de todos que são contaminados, acaba tornando ele ainda mais perigoso. Porque se eu não tenho sintoma nenhum, mas eu estou contaminada, e eu estou presa no sentimento do medo e não dou conta de aceitar que é a realidade, eu não consigo, não é mais me proteger, porque eu já estou contaminada. Eu não consigo proteger as pessoas que eu amo, porque eu não vou tomar os cuidados, as medidas de prevenção que são necessárias. Então eu vou contaminar, não é mais colocar em risco, eu vou contaminar a minha família. Eu vou às ruas da cidade e por onde eu for, eu vou levar como se fosse uma nuvem de vírus em torno de mim. E por onde eu passar, essa nuvem, ela vai alcançar algum objeto, a roupa de alguém, a maçaneta da porta, a maçaneta do carro, e eu vou contaminar as pessoas. Então, superar o medo e sair dessa fase, superar essa fase da dissociação é muito importante para a nossa própria sobrevivência e para a sobrevivência das pessoas com quem nós convivemos. Bom, próxima reação. Vocês estão vendo que são muitas, né? São mesmo. Os conflitos interpessoais. A convivência fica difícil. Exatamente porque é tudo muito à flor da pele. Cada questãozinha pequenininha ali que antes a gente dava conta de relevar no convívio, seja em casa ou seja no trabalho, para quem continua trabalhando, vai tomar uma proporção muito maior.
Isso é esperado. Então, se a briga começar a acontecer aí, não pensa que é o fim de tudo, não. É esperado que as brigas aconteçam mais, que os conflitos aumentem. Aí o que faz? Para, respira e fala assim, não, é da pandemia. Mais importante agora do que essa roupa jogada aqui, do que essa vasilha não lavada ali, do que o controle remoto da televisão, do que quem escolhe qual filme vão ver, de quem vai fazer o almoço hoje, de a roupa não foi de pendurada, a roupa não foi passada. É a gente lembrar a importância dessas relações, desse trabalho que a gente está fazendo junto, porque a pandemia vai passar. E tomara, se Deus quiser, porque eu acredito em Deus, a gente vai estar junto do lado de lá dessa pandemia. Depois, alterações do sono e do apetite. Muito comum, né? Porque a nossa ansiedade, ela resvala, escoa mesmo, muito comumente, para o nosso sono e para o nosso apetite, né? E aí procurar atividades, vídeos, músicas, coisas que nos tranquilizem. Porque essa é a principal atividade nesse momento. A gente se perguntar o que eu fazia antes da pandemia para me acalmar. Quem eu sou? Porque quem a gente é nos oferece ferramentas para lidar com isso que a gente está passando. Acreditem nisso. Isso é conhecimento científico. A nossa história de vida nos ensina, a nossa experiência nos dá ferramentas para lidar com o que a gente está passando. Nós sabemos sobreviver a isso que está acontecendo. A gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar em quem a gente é. No que de melhor a gente é. No que de mais importante a gente já aprendeu com a vida. Não importa em qual cidade a gente mora. Não importa qual é a nossa idade. Não importa a quantidade do dinheiro que a gente tem na nossa conta bancária. Porque nós somos além disso. Cada um de nós vai se construindo de um modo único com tudo aquilo que nos acontece. Mas todos nós temos condição de passar por isso, de sobrevivermos a isso. A gente pode contar com a gente. E tomara que a gente possa contar uns com os outros também, porque a solidariedade é outro fator muito importante. Sem solidariedade, aí a gente não vai achar caminho, não. A gente não vai achar jeito para resolver o que for possível, quando for possível, da pandemia. Bom, e aí, por último, nós temos a letargia, que são essas pessoas que serão tomadas de uma tristeza imensa, de uma falta de vitalidade. A gente já tem ouvido muito, né? Eu não tenho conseguido nem me levantar da cama, eu não estou conseguindo fazer as atividades rotineiras dentro de casa. Isso pode ser um sinal de depressão, né? Pode ser de pessoas que já estavam no quadro depressivo e que isso se agrava com a pandemia, e pode ser de pessoas que não, que estão com um quadro característico do isolamento social e das dificuldades que estão colocadas. E aí eu vou dizer de novo, se você sente que você precisa de um acolhimento urgente, de um acompanhamento urgente, psicológico, psiquiátrico, o CAPS está à disposição, né? É muito importante dizer isso porque na nossa cultura, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a lidar com o sofrimento de um modo mais saudável, de um modo mais equilibrado. Nós ainda temos na nossa sociedade o ideal de coragem, de força, de dignidade, de honra, muito atrelados a manter-se firme, inabalável. Homem não chora, por exemplo. Aí o que os homens vão fazer nesse momento de pandemia? Não pode chorar? Não pode pedir ajuda? Isso é tão injusto com eles, porque eles são tão gente quanto as mulheres, né? A gente precisa aprender
que o ser humano, ele é também frágil e que tá tudo bem ser frágil. E que quando a gente fica triste, tá tudo bem. O que não é possível, o que adoece, é permanecer na tristeza. Fazer dela uma caminha quente em dia frio, se enrolar no cobertorzinho da tristeza e ficar lá indefinidamente. E isso sim é adoecedor. Agora, a raiva, a ansiedade, a tristeza, a angústia, elas nos compõem no nosso universo de emoções. Tá tudo bem se sentir assim. Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo bem. E a gente tem como ajudar vocês. Então não fiquem em casa ou nas ruas achando que nesse momento a melhor coisa a fazer é fazer de conta que não está acontecendo nada, porque está acontecendo. Aliás, uma coisa que a gente precisa dizer é que é muito mais preocupante as pessoas que estão não se preocupando de modo algum do que as pessoas que estão tristes e ansiosas em casa. Porque as pessoas que estão achando que pode continuar fazendo festinha, churrasco, final de semana, que live dos cantores é momento para unir os amigos em casa. Essas pessoas aí, eu como psicóloga e psicanalista, me preocupo muito mais do que quem está em casa morrendo de saudade da família. A gente vê nos filmes, né? Os filmes de ficção de fim do mundo, todos eles quase têm uma cena, né? De a gente, espectador, sabe que o mundo tá para acabar. O mocinho do filme sabe que o mundo tá para acabar. Mas a cidade fica lá, com festas no terraço, esperando o disco voador chegar. A ficção imita a vida. Mas é hora da gente dar um passo aí no nosso amadurecimento individual e coletivo de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade individual de cuidarmos de nós e nós temos uma responsabilidade coletiva de cuidarmos de nós. A gente vai ter que aprender isso agora, porque os perigos de não fazer isso, eles são reais. A gente sabe assim que uma pessoa quando chega perto de falecer, essa experiência ela é transformadora, né? E a pandemia nos coloca de algum modo frente a essa possibilidade e cada um reage de um modo. Mas o modo mais saudável não é negar esta possibilidade real da morte. Há outros modos de lidar com isso e acho que a gente pode depois trazer aquelas orientações do processo do luto, né, das diversas fases, frente à realidade de uma doença grave, da possibilidade real de morrer, que acho que nos ajuda também a nos localizarmos, né, onde é que eu tô, quem sou eu nessa história aqui, para a gente conseguir dar um passo adiante, né? Alguma coisa aí, meninas? A gente podemos? Então, por hoje é isso. Né? Como eu falei, as perguntas... Chegaram perguntas? Não chegaram perguntas. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Porque senão aí a gente se despede. Acho que é bom lembrar que semana que vem a gente vai fazer outra live, né? Nesse mesmo horário de 9 horas. E a gente tá, ao longo da semana, recolhendo as perguntas que dizem respeito à saúde mental no Face e no Instagram da Prefeitura. Então a gente vai fazendo e construindo essas lives a partir do que vocês vão nos demandando, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não? Não? Lírio, Matheus? Não? Ô, gente, então é isso. Um bom dia pra vocês. Hoje é sexta-feira, o frio aqui tá uma delícia. Bom com uma canjiquinha com costelinha dentro de casa, né? Na própria casa, não é na casa do coleguinha, né? E o final de semana vem aí pela frente. Há experiências preciosas nisso tudo que a gente está vivendo, em nós. Vamos aí, né? Com muito carinho, com a gente mesmo,
muita paciência com a gente mesmo. Cada um tem um tempo para ir respondendo, para ir dando conta disso, né? Nós estamos à disposição. Um abraço para vocês da nossa equipe e semana que vem a gente se encontra de novo.